Olá meninas, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui no nosso maravilhoso canal. Já deixa seu like, tá bom? Curte, compartilha, tá? Então vamos lá para nossa história de hoje, que é muito emocionante, tá? Não deixe de compartilhar, tá bom? E comente também, tá bom? Então vamos lá. Olá, meu nome é Thaís. Quando eu tinha 5 anos de idade, meus pais se separaram e eu fui morar com a minha avó materna. E por um tempo foi muito bom, porque os meus avós cuidavam muito bem de mim. Mas quando eu tinha 7 anos, o meu tio foi morar com a gente. E foi quando tudo começou a dar errado. Um dia eu acordei e meu tio tava com a mão na minha boca e com a outra mão nas minhas partes íntimas. Eu não entendia o que estava acontecendo, eu era só uma criança. E então ele falou baixinho no meu ouvido: fica calada que você vai gostar. Gente, gostar. Eu tava apavorada, eu era uma criança, aquilo tava doendo, tava me machucando. Então eu desmaiei. E no outro dia eu acordei na minha cama e pensei: poxa, que sonho horrível que eu tive. Só que quando eu fui me levantar, eu vi que não era sonho. Eu tava com as minhas partes íntimas doendo muito. Aquilo doía muito, muito, muito. Então, na minha inocência, eu fui correndo contar pra minha avó o que aconteceu. E a minha avó simplesmente me bateu muito. Gente, como assim? Eu contando pra minha avó que eu tinha sido estuprada e ela me batendo, e eu não entendia o que estava acontecendo, eu não entendia o que é que eu fiz de errado. E ela simplesmente me disse: nunca mais você repete isso, porque se você repetir isso, o seu tio vai preso e nunca mais vai sair da cadeia. Oi? Peraí, eu tinha 7 anos, o meu tio me estuprou. E ela estava defendendo ele e não a mim, que era só uma criança. Gente, eu não conseguia entender aquilo. Então, todas as vezes que a minha avó ia sair, eu ficava apavorada, porque eu não queria ficar sozinha com meu tio. Porque ele ficava dentro de casa o dia todo, ele bebia, ele não fazia nada e eu sabia que ele ia repetir tudo comigo. Então, todas as vezes que ela ia sair, eu chorava, eu segurava na saia dela, eu pedia, pelo amor de Deus: me leva, vó, me leva, não me deixa aqui. E ela sempre me deixava. Parecia que ela realmente queria que o meu tio me violentasse. E quando eu fiz 10 anos, eu fugi de casa. E aí eu fui para as ruas, mas não adiantou nada. O conceito tutelar foi atrás, me achou e me levou para minha avó. Mas ninguém quis saber por que eu fugi, por que uma criança de 10 anos fugiu da casa dos avós. Eu era rebelde, eu era mal educada, eu era revoltada, mas ninguém queria ver o meu lado. Ninguém sabia o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Ninguém sabia o que estava acontecendo com as pessoas que devia cuidar e me proteger. E os abusos continuaram e várias vezes. E eu já não aguentava mais. Então, quando eu fiz 17 anos, eu arrumei um emprego e saí de casa. Mas eu tava tão revoltada porque eu queria que ele pagasse por tudo que ele fez. Porque não era justo eu estar sofrendo daquele jeito e meu tio não pagar pelas coisas que ele fez. Então, eu fiz uma ligação anônima, denunciando ele, contando tudo o que aconteceu, como se fosse outra pessoa. E então, as polícias começaram a investigar a vida dele, né? E, gente, eu ligava quase todos os dias para denunciar meu tio, porque a revolta que eu tinha dentro de mim era muito grande, muito, muito grande. Então, quando os policiais começaram a investigar a vida do meu tio, eles descobriram que o meu tio tinha violentado as 2 filhas dele. Mas uma coisa que eu não entendo até hoje: por que a mãe dessas crianças não denunciaram ele? Será que por medo? Por medo dele matar ela?
medo dele matar as crianças, qual foi a ameaça que esse homem fez para ela ficar com tanto medo para não denunciar o meu tio? E aí meu tio foi preso. Gente, eu me senti tão aliviada, vocês não imaginam. Eu me senti muito aliviada. Então, no meio dessa história, eu fui chamada para depor. Então, eu contei toda a minha história. Eu contei até que a minha avó tinha me batido quando eu tinha 7 anos, porque eu contei pra ela que meu tio tinha me violentado. Ai, gente, me desculpa, mas eu contei mesmo. Ela era minha avó? Sim. Ela tinha que ter me protegido? Sim. Ela não tinha que ter protegido meu tio. Eu era criança e ele era o bandido da história. Então, meu tio foi preso. Ele tá preso até hoje. A minha avó, ela também chegou a ser presa, mas por causa da idade, ela foi libertada, tá em casa. E, assim, eu esperava que todos me apoiassem, só que ninguém me apoiou. A família da minha mãe, todos viraram a cara pra mim, porque tipo, eu que sou muito má, eu que coloquei meu tio na cadeia. E em mim, ninguém pensa? Tudo que eu sofri até os meus 17 anos sendo violentada pelo meu tio, ninguém pensou em mim, ninguém pensou na minha dor, ninguém me protegeu. Gente, por favor, nunca deixe isso acontecer com as crianças de vocês. Proteja. Se uma criança mudar o jeito dela ser, mudar o jeito dela com alguma pessoa, pergunte. Procure saber o que está acontecendo. Converse com essa criança. Nunca deixe chegar na situação que eu cheguei. Por favor, gente, vamos proteger as nossas crianças. Então, gente, que história, né? Muito triste e pensar que isso acontece todos os dias com várias crianças, né? Então, gente, vamos proteger as nossas crianças, tá? Beijo no coração de vocês, tá? E até o próximo vídeo.